pelo GPS, fibra ótica, pela ressonância magnética, né, e outras tecnologias médicas que a gente tem aí hoje, e revolucionou tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque hoje a gente tem aí as bombas atômicas que são resultado também dessa ciência, dessa nova ciência. O básico da quântica é que toda matéria, esse celular que você está olhando, a sua mão, o seu corpo, a parede da sua casa, toda matéria ela é feita de átomos, dessas mesmas partículas. O que muda é só uma questão de observação. A gente não consegue ver o átomo da sua parede ali, por exemplo, se movimentando, mas está tudo em total movimento o tempo todo. O que muda é que quando você observa, eu vou explicar isso um pouco mais a fundo, quando a gente observa, a gente materializa. Isso é muito interessante, isso, porque a gente vê que tudo está relacionado à forma como a gente vê o mundo mesmo. E às vezes a gente se limita no que a gente vê. E na verdade é muito mais amplo, tem muito mais coisa que a gente não consegue ver do que a gente consegue. E aí você deve estar me perguntando: ah, Jaque, mas por que você está me falando sobre isso? O que isso tem a ver com cura e saúde integral? Mas calma, calma que vocês vão entender. Vocês vão entender o tanto que isso vai facilitar o entendimento de cura quântica. Então, só para a gente entender esse átomo que eu tô falando, eu até fiz um desenho aqui. Eu não sou muito desenhista não, tá, gente? O átomo basicamente é isso. Todos nós, toda a matéria que a gente vê, o ar, tudo é feito de uma molécula parecida com isso. Então aqui no centro a gente vai ter o que a gente chama de prótons e nêutrons, que são o que tem massa, na verdade, no nosso átomo. E aqui a gente vai ter essas órbitas em constante movimento, e essas bolinhas aqui, ó, são os elétrons, que têm massa assim quase insignificante. E aí quando a gente vê que toda a massa, toda a matéria é feita disso, aí a gente consegue perceber que realmente a gente enxerga muito limitado. Tudo, o tempo todo, está em constante movimento, independente se a gente consiga ver isso ou não. Uma coisa interessante que a física quântica descobriu foi até uma teoria do Einstein sobre o emaranhamento quântico, que é uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o elétron, ele tem uma característica que eles chamam de spin. Spin, eu até coloquei aqui, spin. Não é que ele é positivo ou negativo, mas ele tem uma característica que tem essa polaridade. Ou é para cima ou é para baixo, ou é positivo ou é negativo. Basicamente, isso que acontece. Então, explicando de forma simples aqui, quando os elétrons eles estão sobrepostos, o spin desses elétrons é indefinido, ou seja, as possibilidades são infinitas. Existem infinitas possibilidades. E quando a gente separa esses elétrons, quando a gente interage dois elétrons, nunca mais a gente vai poder analisar esses dois elétrons de forma separada. A física quântica descobriu que quando dois elétrons eles se interagem, quando você afasta esses elétrons, um sempre vai ter um spin positivo e o outro negativo, ou vice-versa. Independente se você pega esse elétron e leva lá para a China ou lá para um outro planeta, no momento que você muda o spin desse primeiro elétron aqui, independente de onde esse segundo elétron esteja, ele vai mudar o spin dele. É instantâneo. Isso revolucionou também muito a noção de espaço que a gente tem, assim. A física quântica veio trazer várias coisas para a gente que quebrou realmente vários paradigmas. Como que uma coisa longe da outra
sem nenhum tipo de comunicação, como que você muda uma, a outra vai mudar instantaneamente. E isso é muito doido, porque quebra realmente nossas noções antigas, assim, de tempo e de espaço. Agora que vocês já estão entendendo um pouco o básico aí do que é essa física quântica, eu vou falar de um experimento com vocês que vai embasar essa ideia principal que eu quero passar aqui para vocês hoje, que é o experimento da fenda dupla. O que é esse experimento? Eu vou simplificar, que é uma coisa assim bem complexa, tá, gente? Mas eu vou só simplificar assim bem. E se vocês não conseguirem entender, se eu falar alguma coisa confusa, vocês podem me chamar e falar e perguntar se quiserem. O experimento da fenda dupla foi um experimento de Thomas Young. Eu até desenhei aqui também para ficar mais fácil de entender. Esse Thomas Young, ele fez o seguinte: ele trabalhou com 3 tipos de partículas. Uma matéria mesmo, com bolinhas de gude. A outra, ele trabalhou com água em forma de ondas. E a outra, ele trabalhou com elétrons. Então isso aqui, gente, isso aqui é muito importante para vocês entenderem a ideia principal dessa aula aqui de hoje, tá? O que esse cientista fez? Ele pegou uma arminha, alguma coisa que pudesse atirar, colocou bolinhas de gude e começou a tirar em um quadro branco, mas no meio ele colocou alguma coisa para interferir apenas com uma fenda. Thomas pegou um tanto de bolinha de gude, por exemplo, vamos dar o exemplo de bolinha de gude. Ele pegou um meio onde ele pudesse atirar essas bolinhas num quadro branco, num fundo branco, só que entre o arremessador e o fundo branco, ele colocou algo no meio com uma fenda. Vocês estão vendo a fenda branca aí agora? Então aí ele atirou as bolinhas que passaram pela fenda, atravessaram e marcaram o quadro branco. Até aí, normal, vocês entenderem. E aí, a segunda vez, ele fez o seguinte: ele pegou o mesmo tipo de bolinha, vamos supor que são bolinhas de gude, atirou, só que em vez de uma fenda no meio, ele colocou 2 fendas. E aí, deu esse mesmo resultado aqui, refletiu aqui, 2, como se fossem as 2 vendas, as bolinhas passaram, bateram aqui, fizeram esse desenho no quadro branco. E aí, depois, ele pegou esse mesmo esquema, só que em vez de bolinhas, ele fez com ondas. Pensa que isso aqui é água, a água pensa que vai até metade aqui desse desenho, e aí ele joga alguma coisa aqui que causa ondas. Aí as ondas vão indo, a onda vai passar pela fenda e vai causar aqui uma interferência principal no quadro, no que a gente está chamando de quadro branco. Então, esse vai ser o comportamento da onda. Ela vai vir, vai bater aqui na fenda e aqui, onde houve o principal comprimento de onda, ela vai fazer essa interferência aqui. Só que quando Jung ele pegou e trocou, para 2 fendas, no caso das ondas, isso aqui aconteceu, ó. Ele jogou a bolinha, as ondas passaram pela fenda, só que ao passar pela fenda, as ondas, depois da fenda, começaram a se interferir uma nas outras. E aí, ela causou esse padrão aqui de interferência luminosa, que eles mediram através de luminosidade. Mas aqui significa, esses riscos aqui, ó, significa o padrão de interferência que as ondas tiveram.
nesse quadro branco, até então que a gente está chamando de quadro branco. Então a gente vê aqui que no meio teve um padrão de interferência maior e onde as ondas se chocaram e se anularam, não teve nada, por isso que tem esse espaço vazio aqui entre as interferências. Beleza, até então normal. Só que quando Jung pegou e fez isso com elétrons, com radiação eletrônica, quando ele fez isso com elétrons com uma fenda só, aconteceu essa mesma coisa aqui que aconteceu com as bolinhas, ó. Só que em vez de bolinha, pensa que está enviando uma radiação aqui eletrônica. E aí causou essa interferência aqui no quadro branco. Só que quando ele fez isso com duas fendas, o que aconteceu? Os elétrons, eles reagiram como ondas, ou seja, ele enviou a luminosidade eletrônica e os elétrons causaram esse padrão de interferência aqui no quadro branco. Só que os cientistas não entenderam como que elétrons, que são pequenas partículas, estavam ali causando uma interferência de onda. Eles não entenderam muito bem isso. E para resumir, para não ficar muito complexo nem muito complicado para vocês, eu vou falar assim o finalmente da experiência, que foi o seguinte: eles falaram assim, a gente quer entender como que esses elétrons estão reagindo, como que eles estão fazendo, por onde que eles estão passando, para dar esse aspecto de onda, de interferência de onda. A única mudança foi essa: eles colocaram um observador, eles colocaram uma tecnologia que observaria como que seria o comportamento desse elétron até ele chegar lá e dar aquele tipo de interferência. E aí, quando eles colocaram um observador, foi apenas isso que mudou, eles colocaram um observador, o que os elétrons fizeram? Eles voltaram a se comportar como partículas. Ou seja, tirava o observador, os elétrons se comportavam como ondas. Colocavam o observador, os elétrons se comportavam como partículas. E o que eles concluíram com isso? O observador materializa a realidade. Ele materializa o que então seriam ondas. Então, o que esses cientistas concluíram? Que para um elétron ele tomar uma forma de matéria, só necessitava de um observador. Ou seja, quando a gente observa um elétron que até então teria infinitas possibilidades de onda, ele se comporta como uma matéria e como uma matéria esperada. Então, traduzindo para a nossa realidade, gente, o fato da gente observar algo, a gente materializa o que a gente espera que aconteça. Quando a gente observa a realidade, que até então está em sua forma perfeita de infinitas possibilidades, a gente modifica a realidade criando algo que é esperado por nós. Ou seja, a gente tem infinitas possibilidades e que estão especificamente em onda, mas quando a gente observa, a gente materializa. Aqui a gente entende que pela quântica a gente cria a realidade. É os nossos olhos que criam, é os nossos olhos que materializam a realidade. E aí vocês vão me perguntar, como que é que eu faço isso?
Como que é que eu materializo a minha realidade? Como que é que determinada realidade aconteceu ou acontece comigo ou está acontecendo agora? E aí entra outra lei da física quântica que é muito interessante, que é a lei da atração. A gente tem um campo eletromagnético que a gente não enxerga, que é composto por onda que estão em volta da gente. Então, a gente imagina que a gente é como uma antena e os nossos pensamentos, eles vão emitir frequências eletrônicas a todo momento. Todo pensamento que a gente tem, a gente gera uma frequência eletrônica, mas a gente também recebe frequências eletrônicas a todo momento. E os nossos sentimentos, eles já são um outro tipo de comportamento porque eles são magnéticos. Ou seja, os nossos sentimentos, eles conseguem repelir determinada realidade ou determinada coisa ou atrair. Por isso que a gente observa que acaba que a gente vai se atraindo pelas pessoas que a gente se parece mais, porque os campos vão fazendo com que aquilo ali se atraia. Então, a nossa frequência, ela é a nossa assinatura vibracional, assim, para o universo. A gente está o tempo todo emitindo essa informação para o universo, tanto do que a gente pensa, quanto do que a gente sente. Então, a nossa assinatura vibracional, ela é basicamente o resultado desses pensamentos, dessas emoções, das coisas que a gente fala, que são resultado do que a gente pensa e do que a gente sente, e das coisas que a gente acredita, que também são resultados do que a gente pensa e do que a gente sente. Então, vamos pensar assim, a gente está todo mundo aqui agora, nesse presente aqui agora. Se a gente pensar que nos próximos 5 segundos podem acontecer infinitas possibilidades, eu vou ser um pouco catastrófica aqui, mas já aconteceu. Você tá lá de boa na sua casa, de repente cai um avião na sua casa. Você não espera aquilo tá dentro de umas infinitas possibilidades. Pode tanto cair o avião quanto aparecer o príncipe do cavalo branco na sua porta te chamar. Mas trazendo aqui mais para nossa realidade, pode alguém chamar, pode acontecer alguma coisa, alguém ligar, eu posso pensar assim, não, essa palestra aqui hoje não é para mim, eu vou sair, ou pode pensar assim, não, eu vou continuar. Então, existem infinitas possibilidades do que pode acontecer nos nossos próximos segundos. Mas o que determina o que acontece? O que determina o que acontece é a nossa vibração, que acontece a partir das nossas crenças. Se a gente não acredita que vai chegar o cavalo branco aqui com o príncipe, ele não vai chegar. A gente só consegue colapsar a partir das nossas vibrações uma realidade que a gente acredita. Então, a partir do momento que a gente pensa, alinha o nosso pensar com o nosso sentir, a gente vai colapsar essa vibração com alguma probabilidade do universo que também é tudo vibração, é pura onda. Então a gente vai colapsar as vibrações parecidas com o que a gente emite. Então, se a gente pensar que as ondas, elas se colapsam apenas quando elas não têm resistência uma com as outras. Por isso que a gente só colapsa, a gente só cria uma realidade que a gente vibra naquela realidade, ou seja, a gente emite, né? Nossos pensamentos e sentimentos estamos emitindo. E a partir dessa emissão, a gente vai criar a nossa realidade. Só que essa realidade que a gente vai criar, o universo vai fabricar aquela realidade que mais tem a ver com as vibrações que a gente está emitindo. No final das contas, se a gente
tem um sonho, vamos pensar, eu sonho com determinada coisa, mas a gente tá pensando, a gente tá sentindo medo, vitimismo, descrença, raiva, impaciência, escassez, vibrando na doença, a gente só vai atrair uma realidade que tem a ver com aquilo que a gente está vibrando. Mas aí vocês vão perguntar, né? Mas, Jaque, mas como que eu faço então para criar uma realidade diferente da que eu vivo hoje? E é simples, né? É relativamente simples. Você tem que aumentar as suas probabilidades a partir da informação que você emite para o universo e que está totalmente relacionado também com as suas ações. Então, você emite uma vibração, por exemplo, de cura. Você está emitindo uma vibração de cura para o universo, vibrando na cura. Você esquece a doença, você está vibrando só na cura. Vai adiantar, às vezes, você ficar só vibrando na cura e ficar ali parado? Às vezes vai. Mas quando você faz uma ação para aquilo ali aconteça, você aumenta matematicamente as suas probabilidades de que aquilo ali realmente aconteça. Tem um experimento bem interessante, gente, que eu queria falar com vocês, eu não sei se vocês conhecem. É um experimento de um japonês que ele chama Dr. Masaru Emoto. O que esse japonês fez? Esse japonês pegou água de diferentes lugares e congelou as águas e começou a tirar foto dessas águas e percebeu que existia padrões moleculares muito diferentes de uma água para outra. Normal, você pega um padrão, por exemplo, de uma nascente, você vai pegar uma água de um rio de esgoto, você vai lá ver no microscópio a molécula daquilo. Até intuitivamente a gente acredita que possa realmente ser diferente. Mas o mais legal dessa experiência dele foi que ele fez o seguinte: ele pegou vários frascos de água e fez aquelas águas passarem por vários tipos de situações diferentes. Uma água, por exemplo, ele recebeu uma bênção de um monge budista. Outra água, por exemplo, pessoas ficaram em volta da água e fizeram oração. Outra água, por exemplo, colocaram alguém para falar palavras de xingamento, de ódio, de raiva. As águas onde tinham um padrão vibracional alto, ou seja, um padrão vibracional de amor, de bênçãos, ela simplesmente se tornava assim, a estrutura molecular dela se tornavam cristais maravilhosos, todos simétricos, lindos, brilhantes e tudo. As águas que eram colocadas frente a algum xingamento de raiva, ódio, essas águas tinham as estruturas completamente assimétricas e as cores assim escuras, umas cores diferentes, uns trem muito feios, sabe? Resumindo, se a gente pensar que nosso corpo é de 80 a 90% água, a gente pode crer que a gente consegue, a partir também das coisas que a gente pensa, que a gente sente, transformar a nossa química molecular. A gente tá ali, infinitas possibilidades. A gente começa a sentir sensação de raiva, de ódio, de vitimismo, de angústia, de tristeza. As nossas moléculas do nosso corpo, elas se modificam a partir daí. Aí você vai perguntar, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com cura, com os processos que a gente está vivendo aqui? E isso vai levar a gente para um dos primeiros pilares assim que a física quântica traz, que é a questão do nosso padrão molecular. As células, elas se replicam e uma vai replicando
e a nova célula ela vai pegando o padrão da antiga célula. Se você ficar dando mais do mesmo, mais de raiva, mais de vitimismo, mais de culpa, as suas células vão só reproduzindo aí. Então, uma das coisas que a física quântica traz é que quando a gente não está focando, não está observando, todas as partículas, elas estão no seu estado de perfeição. A gente vai modificar a partir do momento que a gente observa, que a gente enxerga. Resumindo, se você foca no problema, você vai pensar em problema, o que vai acontecer? Você vai trazer mais problema. Então, se a gente sabe que o que a gente pensa, sente, modifica as nossas células químicas, qual que é o primeiro passo para a gente poder co-criar a nossa realidade? Vocês imaginam qual seja? Pensar positivo. Mas é mais profundo um pouco que isso. O primeiro passo que a gente tem que fazer, se a gente quer mudar a nossa realidade, é amar a nós mesmos. Isso inclui a gente aceitar a nós mesmos, com todo o nosso passado, com todos os nossos problemas. É a gente aceitar a nossa barriguinha, é a gente aceitar o que a gente acha que não tá nos conformes dos padrões do que é ser bonito. É a gente poder olhar, à medida com que a gente emite essa vibração de amor para o nosso próprio corpo, a gente muda as nossas estruturas celulares, a gente muda a química do nosso corpo. Uma coisa interessante que faz parte da neurociência também é que quando a gente sempre está repetindo alguma coisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu fui muito impaciente. Então eu sempre tive uma grande crise com isso, porque eu era impaciente e acabava sempre ficando impaciente com meu filho, às vezes xingava, às vezes fazia alguma coisa que depois eu própria me culpava que não era aquilo que eu queria. Mas eu só consegui mudar quando eu entendi essa chave também. A gente tem conexões, redes neurais. E quanto mais a gente repete determinada coisa, quanto mais a gente tem um hábito de determinada coisa, mais a gente fortalece essas conexões neurais. Então acaba que se torna mais difícil a gente reverter determinada situação, né? Então, quando a gente foca nos nossos sonhos, no amor, na aceitação, no perdão, na gratidão, como a gente começa a fazer o movimento ao contrário, a gente começa a enfraquecer algumas redes neurais que a gente tinha e fortalecer outras. Mas aí você vai me falar também, Jaque, muito difícil falar. Falar é fácil, muito difícil é fazer. Como que eu faço então para eu poder vibrar amor igual um Buda, igual um monge para todas as coisas? Para eu poder mudar a minha estrutura celular e tudo. E aí eu vou te responder que talvez você esteja certo, talvez seja difícil mesmo. Mas eu sou a prova viva de que só é difícil mesmo é quando você não quer. Então, quando você passa a olhar para a sua vida, para você, com a importância e com a prioridade que tem que ser olhada, quando você passa a olhar para o seu corpo, para a sua saúde, com amor, com aceitação, quando a gente passa a fazer isso, é que a gente consegue mudar. É que a gente consegue ter uma mudança efetiva. Tem aí várias técnicas para a gente poder fazer isso. Não é de um dia para o outro que do nada você vai passar a se amar incondicionalmente. Não é de um dia para o outro que você vai passar a olhar para sua mãe, igual hoje eu olho para a minha, com um sentimento de perdão e amor incondicional.
E as técnicas que a gente utiliza isso é a meditação, porque a meditação é onde tanto a gente consegue acessar o nosso nível inconsciente, que é onde estão os lixos emocionais que a gente nem sabe que tem conscientemente, e é onde também a gente consegue cessar os pensamentos para sentir quem somos em essência. A gente faz um reencontro com nós mesmos a partir da meditação. E aí tem uma coisa também que já é comprovada, que é muito interessante, é que o processo de cocriação, a gente só consegue fazer ele em ondas cerebrais que são bem baixas, ou em teta ou em alfa. Ou seja, para a gente conseguir cocriar uma realidade que a gente quer que aconteça, a gente precisa aprender a fazer esse movimento de cessar os nossos pensamentos para a gente poder acessar quem somos em essência. E aí, quando a gente cessa os pensamentos, a gente sente que a gente faz parte do todo. A gente sente o que a física quântica traz para a gente, que é tudo uma coisa só. É tudo uma partícula só, um tipo de partícula só e que estão interagindo o tempo inteiro. Em outras palavras, a gente vai pegar a Bíblia e a gente vai ver que somos sim imagem e semelhança de Deus. Mas não é que o ser humano prepotente acha que Deus tem cabecinha, ombrinho, 2 bracinhos e 2 pernas, igual a nós. É muito pelo contrário, a gente que parece com ele. E a gente parece com ele em essência, porque a gente é feito da mesma matéria que é feito tudo do universo. Para ir fechando também, eu queria falar com você sobre os nossos maiores sabotadores para a gente poder criar a nossa realidade. Os sabotadores são falta de amor próprio, reclamar, que quando a gente reclama de algo, a gente está pondo foco no problema, igual a gente já viu, como que a física quântica explica isso, e se vitimizar, porque, gente, isso é tão interessante que, inclusive, esses sentimentos que eu tô falando com vocês aqui, é comprovado que eles geram neurotransmissores cancerígenos no nosso cérebro, e eles vão anular totalmente o nosso processo de cocriação, porque é um processo que eles falam, que agora me fugiu o nome, mas quando você pensa numa realidade que você quer, mas aí você vibra num desses sentimentos baixos, de vitimização, de julgar, de reclamar, você paralisa totalmente essa energia que faz as coisas acontecerem. Então, só quando você aceita, acolhe, aprende e agradece e toma a responsabilidade da sua vida, que é sua, aí você consegue mudar. Aí você toma as rédeas da sua vida e aí você consegue acessar esse processo de cocriação. Então, assim, para resumir, né, o dia de hoje, a gente falou da quântica, falou que tudo é infinitas possibilidades, até que a gente observe, até que a gente olhe. Quando a gente olha, a gente materializa. Então, tá tudo em infinitas possibilidades. Então, essas infinitas possibilidades, a gente quer que aconteçam os nossos sonhos. Então, como que a gente vai fazer que aconteça esses sonhos? A gente vai aumentar a probabilidade disso acontecer, mudando nossos pensamentos, sentimentos e agindo. O nosso objetivo é poder levar as pessoas a aumentarem essa probabilidade de cocriação das suas realidades do sonho em 100%. E eu não estou falando aqui só de cura, eu tô falando de todos os âmbitos da sua vida, eu tô falando dos âmbitos do sonho, eu tô falando de relacionamento que você acha que você merece, que você quer, tô falando de situação financeira, enfim, em todos os sentidos, trabalho e tudo isso também eu faço um trabalho e a gente vai poder sentir aqui um pouco mais.
esse aprendizado do processo de cocriação aliado à nossa missão de vida. Porque não adianta nada também a gente cocriar a realidade se ela não está alinhada à nossa missão de vida, porque a gente só vai ficar cocriando e nunca vai estar satisfeito. Ah, vai arrumar o carro do sonho, a casa do sonho, não sei o que, mas a gente nunca vai estar satisfeito. Porque o ego, ele nunca está satisfeito. Para o ego, tudo que conseguir é infinito. Então, para a gente sentir essa plenitude que eu estou falando, esse sentimento de estar pleno com a sua vida, com todos os âmbitos, a gente precisa estar alinhado com a nossa missão. E aí, quando a gente não está alinhado, a gente vê que as coisas começam a dar errado, que a gente está insatisfeito, que a gente está triste, que a gente está doente, está dando errado ali, e a gente não sabe por quê, mas às vezes a gente nem percebeu, a gente deu uma missão, um desvio ali da nossa missão, do que a gente veio fazer aqui na Terra. Então, só uma informação interessante aqui para passar para vocês em relação a isso também, é que a quântica, ela também já descobriu, ela já comprovou que 5% da nossa mente é essa nossa mente racional, que a gente pensa, que a gente consegue racionalizar as coisas, mas 95% é inconsciente. Então não adianta você só pensar no sonho se no seu inconsciente, naquele fundo, você não acredita que aquilo possa acontecer. Não adianta você pensar na cura da sua doença se no fundo você não acredita que aquilo não possa acontecer. A gente precisa alinhar esse consciente com o nosso inconsciente, que está relacionado com as nossas emoções. Então a gente tem que limpar esse lixo que a gente acumulou, essa sujeira que a gente varreu. O inconsciente é tipo o tapete, né? Você vai varrendo aquela sujeirinha para debaixo do tapete ali por toda uma vida, né? Ou quiçá para quem acredita por outras vidas também, e vai acumulando todo aquele lixo lá no nosso inconsciente. Então, aí a gente, não, mas no meu racional eu sou grata pela minha vida. Mas não adianta o seu racional ser grato pela sua vida se você não sente gratidão do seu coração. Não adianta. Então, é isso que eu também dou as mãos, né? Vou dar um gostinho para vocês aqui nessa semana do que é esse processo, a gente sair de um nível vibracional baixo e polarizar para um nível vibracional alto. E é o que eu faço com as minhas clientes também do programa em consultório. Eu dou a mão para elas e ajudo elas a fazerem esse caminho, que é vibracional. Por isso que a gente trabalha não só a partir das terapias, mas como a partir das meditações também. E são diárias ali, para a gente ter um trabalho efetivo no inconsciente. É um pouco disso, né? Além de tudo que eu falei, os nossos sentimentos também já é cientificamente comprovado que eles são 5.000 vezes mais poderosos do que o nosso pensamento. E também é comprovado que os sentimentos, o coração, envia mais informação para o cérebro do que o cérebro para o coração. Então, ou seja, o que a gente sente afeta muito mais os nossos pensamentos do que os nossos pensamentos afetam os nossos sentimentos. Então, quando a gente faz esse movimento de alinhar essas duas coisas, junto a essas infinitas possibilidades que a gente pode chamar de universo, pode chamar de Deus, pode chamar do que for, mas que está em frequência pura, que é a frequência do amor, e a gente vai falar disso mais em diante também, porque eu não estou falando de amor aqui como uma coisa empírica, né? De sentir amor pro meu filho, eu estou falando de uma vibração que a gente emite do nosso coração e que ela é medida em hertz. A física quântica já consegue medir essa vibração. Então a gente tem uma escala onde os sentimentos mais baixos são aqueles de culpa, de vitimização, de não sei o que, e a gente vai subindo, coragem, amor, paz, alegria. O universo, ele todo está em volta
dessa vibração do amor, que é a vibração mais pura que tem. Então é isso, mulheres. Respire fazendo afirmações até sentir verdade nessas palavras. Eu sou prosperidade. Eu sou prosperidade. Eu sou prosperidade. Eu sou saúde. Eu sou plenamente saudável. Eu sou plenamente saudável. Eu sou grata. Eu sou plenamente grata. Eu sou grata a todas as pessoas, a todas as coisas que aconteceram comigo até hoje. Eu sou grata. Entendo hoje que todos foram atores que eu criei para que eu pudesse aprender o que eu precisava e me reconectar comigo mesmo, com a minha essência divina, com a parte de Deus que há dentro de mim, que é puro de amor, que é abundante, que vibra gratidão, perdão. Agradeço as dificuldades que eu vivi e me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me amo. Eu amo o meu corpo. Corpo sagrado que permite que eu esteja nessa experiência terrena, aprendendo, aumentando a minha luz. Agora, olha para o seu futuro que você projetou no sonho. Olha para ele. Sente a vibração dele.